Então vamos iniciar como de praxe, né? Para você que é novo por aqui, talvez não tenha participado ainda. A gente começa sempre com uma oração, né? Falando com Deus e a gente lê a Bíblia e depois a gente começa o nosso estudo, tá? É breve, né? Dura em torno aí de no máximo 30 a 40 minutos. Então a gente vai compartilhar um pouquinho aqui, tá? Para que vocês possam, junto comigo, né, estar crescendo, né, no conhecimento, na sabedoria. São temas que a gente compartilha aqui ligados a uma vida abundante. Tá? Então vamos iniciar. Vamos começar orando e depois estarei lendo aqui o livro de Abacuque. Tá? Então sejam bem-vindos. Meu nome é Davidson Felipe. Estarei com vocês em mais uma live abundantemente. Se você puder e quiser, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua fidelidade dura para sempre, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu oro ao Senhor, Pai, para que nessa noite o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor venha, Deus, nos dar novos sonhos, sonhos do Senhor, ó Pai, para vivermos de forma abundante. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa live, ó Pai, em qual tempo for, ó Pai, não sei até onde essa mensagem vai reverberar, mas eu sei que essa é a tua palavra, eu sei que as pessoas serão, Deus, tocadas pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos começar. Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler aqui, pessoal, o versículo 2 até versículo 3. 3. Depois você pode ler na sua Bíblia, tá? Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler versículo 2 e 3. Diz assim: Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Amém? Vamos lá. O texto é uma resposta, né? Aqui, deixa eu desativar esse áudio, que eu acho que está voltando retorno, como no início. É uma resposta do Senhor aqui, e o Senhor fala para que se escreva a resposta dele em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza, ou seja, escreva com letras grandes, escreva a resposta de forma que se alguém passar correndo, essa pessoa consiga ler. Então, o que a gente identifica disso que é muito poderoso, e vocês vão entender onde a gente vai chegar nessa questão dos sonhos. Eu vou explicar para vocês. Eu falei um pouquinho na última live, né, demonstrando como que eu faço em relação a tábuas da visão, né? E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. A tábua da visão, ela traz, né, ali uma intenção, um sonho, e a gente projeta isso por meio de palavras e imagens, tá? Então, eu preparei aqui para a gente conversar um pouquinho, né, cada tópico aqui sobre como você pode fazer isso, alcançar sonhos, realizar sonhos, né, que é algo que todo mundo deseja, mas quando a gente pega esse texto aqui falando sobre uma visão de futuro, e ainda o Senhor fala que se parecer que demora, né, tipo, se parecer que demora a vir, espere com paciência. E paciência, gente, é uma virtude. É difícil hoje, né, nesse tempo tão acelerado que nós estamos vivendo, termos paciência, né? Não é verdade? É muito difícil porque a gente quer tudo muito instantâneo. A gente hoje, por exemplo, até o macarrão é instantâneo, né? A gente
Talvez hoje, com outros eletrodomésticos que existem, até mesmo o micro-ondas, que era algo extraordinário, que fazia a pipoca em 2 minutos e tudo mais, esquentava a comida rapidamente, enfim. Hoje, praticamente poucas pessoas utilizam, né? Pelo menos é o que eu vejo, tá, gente? Não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas a gente tem hoje aquela air fry, né? Que acho que é uma grande revolução aí, né, dos eletrodomésticos que as pessoas hoje utilizam para fazer praticamente tudo e aquilo é super rápido. Então a gente tem hoje uma necessidade de informação rápida, de soluções rápidas para as nossas vidas. Diante disso, quando a gente fala de paciência, ter paciência para aguardar alguma coisa é algo significativo. Você precisa ser paciente, né? E o Senhor aqui fala sobre isso, pois certamente acontecerá. Ele fala assim: olha, se parecer que vai demorar, tenha paciência, mas isso vai acontecer, né? Certamente acontecerá e não se atrasará. Ou seja, tudo que você planeja, tudo que você organiza, e se você é uma pessoa que tem sonhos, e se você sente que é possível, o segredo é consistência e paciência. Como consistência? Todas as metas, todos os sonhos, quando nós colocamos ele no papel, como eu expliquei na aula passada, né? Na live passada, é o vício da profissão, né, pessoal? Como professor, sempre eu faço isso, né? Recordo a última aula. E a gente está fazendo aqui praticamente são estudos, né? Então não deixa de ser aula. Eu espero estar compartilhando com você e abençoando a sua vida. Então, assim, de certa forma, né, na aula passada eu falei um pouquinho de como que você pode fazer essa programação, né? De escrever ali sua visão, de escrever quais são seus sonhos, procurar na internet imagens que te conecte aquilo, né, para que você tenha um certo alvo, né, do que você almeja, o que você pensa para a sua vida, para o seu futuro. E você precisa ter aquilo sempre à vista. Assim, você tem que alimentar essa visão todos os dias. Até sugerir você criar um grupo, né? Criar um grupo consigo mesmo e compartilhar imagens da sua visão, imagens dos seus sonhos e diariamente, né, revisitá-los ali para que você possa alimentar, né, essa expectativa, esse objetivo para que você empenhe energia em realizar, né? E hoje eu quero trazer com mais clareza isso para vocês. Então esse texto ele é muito importante, ele é uma base, tá? Se você ainda não assistiu a live passada, eu até subi ela hoje, né, também no canal ali como vídeo, tá? Dá para você assistir, né? Seja protagonista da sua história, da sua vida. E tem a live também, se você procurar lá nos vídeos ao vivo, você vai encontrar. Eu quero, antes de entrarmos nos primeiros tópicos aqui, convidar você que está assistindo aqui a se inscrever aqui no canal. Inscreva-se, deixe o seu like, tá? Se esse conteúdo está te ajudando, se esse conteúdo está sendo bênção para você, eu peço para você comentar. Aqui embaixo, comenta, tá? Fala o que vier no seu coração, traga palavras de bênçãos. Se você desejar, eu vou estar lendo depois aqui os seus comentários, vou estar respondendo vocês, né? E na próxima live também eu posso estar comentando, né? Mandando para você um abraço aí para que a gente possa ter essa conexão, tá bom? Me ajude aí, faltam poucos inscritos para chegarmos a 3.000 e você faz parte disso, você faz parte dessa comunidade, ok? Vamos lá, seguindo então, pessoal. O primeiro tópico é buscar a vontade de Deus, né? Sonhos. Quando a gente fala de sonhos, né? Será que o meu sonho é da vontade de Deus? Será que o que eu estou sonhando é sonho mesmo, como uma imagem na minha mente que acontece durante a noite? Ou é algo de Deus para mim e é um sonho de Deus que está sendo colocado dentro de mim? Para você entender isso, você tem que buscar em Deus. É nele, é através dele.
E quando você pergunta para Deus, quando você conversa com Deus, ele te responde, ele traz a resposta. Nós lemos aqui, nesses 2 versículos, uma resposta do Senhor, né? E Deus trouxe com clareza uma forma, um método, né, para você aplicar. Escreva, né, em tábuas de forma legível, né, que, e que você tenha paciência para que isso aconteça. Quando você planta uma semente, você tem que esperar a semente germinar para uma árvore crescer, ou dependendo do que for ali, né, se for sementes de planta, você tem que aguardar o processo natural para você poder depois, né, ver aquilo gerar fruto, ver aquilo trazer a beleza, a exuberância ali das plantas, enfim. Então, você tem que esperar, você tem que ter paciência, porque aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, dentro desse processo de plantar e colher, tem um tempo, tem uma lacuna que passa por esse time, né, que a gente precisa ser treinado a esperar, a esperar amadurecer para acontecer de fato. E você só vai encontrar esses objetivos em Deus. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante você anotar é: busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Você pode fazer isso, você pode orar a Deus, né? E então, a partir do que Deus trazer para você, daquilo que queimar no seu coração, você vai identificar os seus sonhos. Eu gosto de falar de sonhos porque eu sou um sonhador, né? Eu sou um cara apaixonado, assim, até pelas histórias, né? A história, por exemplo, de José do Egito, que foi um sonhador. E eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi ela bem no início dos anos 2000, né? Através de uma mensagem que eu estava ouvindo. E a palavra é ouse sonhar, a frase, né? Ouse sonhar. Você pode até anotar isso. Escreva aí no seu caderno, escreva aí no chat, escreva também nos comentários. Ouse sonhar. Você pode ir além dos seus sonhos. Cara, essa frase mexeu com a minha história. Essa frase, ela trouxe um novo ânimo para minha vida. Estava passando alguns momentos assim, um pouco de crise existencial. E essa palavra, essa ministração falando sobre sonhos, falando sobre o José do Egito, sobre tudo que aconteceu com o José do Egito, e ainda essa frase no final, ela trouxe um novo ânimo, ela trouxe uma nova perspectiva. Ouse sonhar, você pode ir além dos seus sonhos. E isso me trouxe uma energia, isso me fez reviver sonhos que estavam mortos. E sonhos morrem, tá, gente? Sonhos morrem, mas em nome de Jesus eu creio que se for o sonho de Deus para a sua vida, e se você crer também que é possível, os sonhos podem reviver e podem acontecer, a realização de todos eles na sua vida, tá? Então eu desejo isso para você fortemente, eu desejo que você tenha essa visão. Identifique os sonhos. Qual é o sonho? O que o meu sonho vai trazer de benefício, não só para mim, mas para que o reino também seja expandido. Gente, isso é muito massa, cara. José do Egito, ele teve um sonho. O sonho dele, né, se você não sabe a história, ele teve um sonho do sol e a lua, e as estrelas se curvavam ali diante dele, né? Tem toda uma ilustração, né, que a passagem bíblica nos conta dessa história, mas quero resumir para a gente ser breve nesse contexto, para que você entenda. Mas José, ele, né, por ter falado esse sonho, contado esse sonho para sua família, isso acontece muitas das vezes nas nossas famílias. Quando você fala que você tem um sonho, as primeiras pessoas a desacreditar você ou procurar te desanimar são pessoas da sua família. Não, você está sonhando, rapaz, desce daí, não é assim?
Não, para com isso não vai acontecer, é sempre assim. Isso aconteceu na vida de José. E isso gerou também, né, todo o carinho também que o seu pai tinha com ele, e um certo ciúme nos seus irmãos, ao ponto de vendê-lo, né? Eles queriam, na verdade, matar José, mas depois resolveram vender José. E José teve todo. Cara, foram muitos fatos, né? Ele foi vendido como escravo, depois ele vai ser assediado, enfim, né? Vai preso, enfim, tem todo um cenário que depois, se vocês quiserem, até a gente pode fazer uma live especificamente falando sobre José do Egito, né? Deixa nos comentários se você quer ouvir essa história, se você quer entender, para que a gente possa pegar alguns códigos ali e aplicar na nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, muito enriquecedor para você, porque não que seja bom todo o sofrimento que José passou, mas toda a trajetória e a convicção que ele tinha que aquilo que Deus iria agir através daquele sonho foi muito poderoso. E interessante é que tudo que José viveu e tudo que José sonhou também não era para ele, não era sobre ele, mas sim sobre o reino e sobre abençoar não só a sua casa, a sua família aqui, né, os seus irmãos que o rejeitaram ali, mas também todo um povo, toda uma nação foi salvo ali através desse sonho, através da visão que Deus trouxe a ele e ele se tornou governador do Egito. É algo extraordinário. E então, a partir daquilo, ele teve toda a sabedoria ali para cuidar de um tempo que houve uma escassez muito grande nas terras, né? E ele trouxe, através da sabedoria que Deus deu para ele, e também das visões que Deus permitiu ele trazer através das revelações dos sonhos, ele conseguiu, né, fazer com que armazenassem alimento e abençoassem não só aquela nação, mas também toda a sua casa, a sua família. Foi um tempo que Deus usou aquele homem, né, de forma extraordinária. Então, o que eu queria trazer para você é que se você tem um sonho, saiba que o seu sonho, se ele estiver atrelado principalmente à vontade de Deus e também a transbordo, cara, pode ter certeza que Deus é o maior interessado em realizar esse seu sonho. E não fique preocupado se você precisa impactar muitas pessoas. Às vezes Deus quer que você faça coisas que são muito simples, certo? Mas você precisa exercitar os sonhos, exercitar, ter visão e trabalhar em prol dessa visão. Por isso que quando eu falei sobre essa temática ligada a tábuas da visão, foi algo que Deus revelou na sua palavra, né, através do momento que eu estava conversando com Deus, e Deus me trouxe essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, né, sobre escrever a visão e colocar ela em lugares que eu pudesse contemplar aquilo que eu sei que é de Deus, não só para a minha vida, mas também para muitas pessoas. Então, todos os dias eu alimento isso, eu vejo isso, tá? Para que a minha fé possa ser trabalhada em direção ao resultado esperado. Então, eu queria que você se conectasse nisso, né? Então, primeiro, busque a vontade de Deus, tá? Em segundo ponto, identifique os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Identifique eles, certo? E terceiro, seja específico. Seja específico. O que, que você tem sonhado? Não estou falando do sonho, como eu falei com vocês, gente, não é o sonho só ali quando você está dormindo, não. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, ah, estou sonhando acordado. Tem hora que a gente está sonhando acordado, e o sonho tem a ver com a nossa fé. Saiba que o sonho tem a ver com a nossa fé. Porque o que é a fé? Você sabe o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ok? Então você tem fé. E algo que você precisa ter também consciência, que o contrário de fé, né, o que, que é contrário à fé? O medo. E o medo, gente, funciona do mesmo jeito. Por que, que você tem medo? Por que, que você tem medo
de não dar certo? Por que você tem medo do seu sonho não realizar? É a mesma coisa, e acontece que quando a gente fala sobre medo, né? Lá em Jó fala sobre aquilo que eu temo me sobrevém, e é verdade. Às vezes você tem tanta fé contrária, que no caso é o medo, que acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Então toma muito cuidado com isso. Né? Aquilo que você teme pode sobreviver sobre você. Então exercite a fé, que no caso é algo positivo, é algo que dá resultado. Identificar os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você identifica agora que é algo importante para você? Vou dar alguns exemplos para te ajudar, porque às vezes a gente fica até tímido em relação a isso, né? Eu não posso contar meus sonhos, porque, cara, o que as pessoas vão pensar, né? Que eu sou muito materialista. Tem gente que fica preocupado com isso. Querido, eu queria que você abrisse muito a sua mente agora. Tem gente que tem medo de contar os seus sonhos, porque pensa assim, se eu contar o meu sonho, se eu verbalizar o meu sonho, as pessoas que me querem mal vão fazer com que os meus sonhos sejam frustrados. Cara, agora eu queria abrir muito a sua cabeça aqui. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já temi falar, mas eu posso afirmar para você que é uma grande bobagem pensar assim. Primeiro, tudo bem, se você não quer contar os seus sonhos para as pessoas, não conte. Mas também não tema contar, verbalizar, porque se você fizer isso, algo não irá acontecer na sua vida. Porque você tem tanta pouca fé ao ponto de duvidar do poder de Deus na sua vida, por isso você tem medo de falar. É por isso que você tem medo de falar. Ouse sonhar. Você pode ir além dos seus sonhos. Quem diria que você, né, eu não te conheço, não sei o que está se passando com você, mas aqui o YouTube é uma ferramenta poderosa para isso. Mas vamos olhar para você agora. Quem diria, você mesmo diria que você estaria hoje onde você está, ou você teria vivido coisas que você já viveu? Eu não estou falando, cara, minha vida está muito ruim. Não sei. Será que em algum momento não esteve pior e agora está ruim para você? Está melhor do que estava antes ou ontem? Não sei. Pode ser que sim. E aí, quem diria que você não teria essa experiência? Quem diria que você não chegaria ao carro que você chegou, que você teria, sei lá, as posses que você tem, que você viajaria para onde você já foi, você já viajou? Quem diria? Certo? E você não fez isso. Você não está desfrutando de um estágio diferente ao qual você estava anteriormente. E aí eu posso compartilhar para vocês quando eu falo que eu me identifico com os sonhos, me identifico com a história de José, e eu posso dizer para você que, graças a Deus e a essa direção de Deus, eu tenho realizado muitos sonhos, tenho sonhos a se realizar, não à toa eu tenho também as minhas tábuas da visão, por isso que eu estou compartilhando com você, porque eu quero que você cresça, que você amadureça nisso também. Tá? Olha só o meu canal, cara, que é pequeno, tá vendo? Se você olhar os inscritos aí, são 2.800 e alguma coisa, não vou lembrar agora precisamente. A gente está prestes a bater 3.000 inscritos. Você sabe qual era o meu sonho quando eu comecei o canal? Não tinha ambição de nada, como não tem. Mas meu desejo era ensinar AutoCAD para os meus alunos. Estava dando aula, foi um pouco antes da pandemia, quando eu criei esse canal. Estava dando aula, cara. E aí eu falei, cara, vou criar um canal para que os alunos possam assistir o conteúdo depois da aula. Porque era difícil, né? É difícil aprender software. E aí eu criei. Até foi nesse ponto que nasceu o meu primeiro curso online, né? Que era CAD fácil, que agora já é um curso 3 em 1, enfim.
Mas só para você entender. E olha só, o meu canal está indo para 3.000 inscritos. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, provavelmente já deve ter mais inscritos ainda. Você está entendendo que é possível? E quando eu comecei a enxergar que o canal ia crescer, eu sonhava em fazer 1.000. E o 1.000 já passou. Olha só como que são as coisas. Tudo tem um estágio. Então, aquilo que você está sonhando, Deus tem muito mais para você. Hoje, quando eu abro o meu canal, eu vou ver ali né, de onde vêm as pessoas, onde estão assistindo as pessoas. Cara, o meu vídeo está sendo assistido no mundo todo. Quão poderoso é essa ferramenta, quão poderosa é essa ferramenta, e você não tem noção das coisas. Por isso eu queria te desafiar e te encorajar também a crer nos seus sonhos e colocar como objetivo. E eu estou compartilhando com você um objetivo que eu tenho. Eu tenho um objetivo de fazer 3.000, de fazer 5.000 inscritos. Porque eu sei que quanto mais inscritos, quanto mais pessoas assistindo, mais o YouTube vai entregar essa mensagem, mais pessoas serão abençoadas e ativadas para o entendimento correto do reino. Então me ajuda aí. Eu estou te falando de uma questão do canal aqui, que é algo super simples. Eu vou te falar uma outra coisa para compartilhar com você. Porque a gente é movido muitas das vezes pelas histórias das pessoas. Então eu vou compartilhar um pouco da minha para você. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. Sonho de criança, acho que toda criança deve ter esse sonho. Acho que eu até contei isso aqui no canal. Mas é muito legal, cara. Desde criança eu fui sempre muito apaixonado por carro. Muito apaixonado por carro. E quando criança ganhei do meu pai uma Ferrari. Se você pensar assim, seu pai te deu uma Ferrari. Meu pai me deu uma Ferrari, que era uma Ferrari de controle remoto. É uma comum que eu acho que muitas crianças da minha geração já tiveram uma Ferrari dessa. Inclusive eu tenho a minha, ela tá ali. Fica bem aqui na frente aqui eu tenho um setup aqui onde eu faço as minhas aulas, eu gravo os meus vídeos. Ela tá ali. E eu sempre fui muito cuidadoso com os meus brinquedos, porque na minha geração, na minha época, não era muito comum assim, você ter esse acesso a tantas coisas como a gente tem hoje. Então, eu guardava os meus brinquedos para ter sempre condição de brincar, né? E um sonho que eu tinha era ter um irmão. E alguns anos, muitos anos depois, Deus não trouxe esse sonho só para mim. Eu compartilhava isso com a minha mãe, com os meus pais. E aí, com 18 anos, eu tive um irmão, tenho, né? Que é o Júnior. E o Júnior nasceu e eu já com 18 anos. Cara, foi uma realização de um sonho. Ele é um sonho. Se ele estiver assistindo aí, que Deus te abençoe, meu irmão, e eu te amo, você sabe muito bem disso. E é engraçado, eu entrei na questão do Júnior aqui, que é outro sonho, só para compartilhar com vocês que ele quebrou a minha Ferrari. O Júnior conseguiu quebrar a minha Ferrari, cara. Não vou mostrar para vocês, não que ela tá bem quebradinha ali, mas ela tá no meu, faz parte do meu mural, né, de tábuas de visão, assim. Quebrou o aerofólio da minha Ferrari, arrancou uma roda dela, e cara, ele quebrou a minha Ferrari, né? Mas eu só estou contando isso para vocês, assim, que eu ganhei uma Ferrari. E aquilo ativou em mim assim, uma paixão por carros, né? Uma paixão por Ferrari. Depois meu irmão quebrou a Ferrari. Isso é só um parênteses na história. Mas eu cresci gostando de carros, gostando de Ferrari. Quando lançaram aquele joguinho de tipo fliperama, que era um carro da Ferrari. E aí na minha cidade, né, tem no shopping tem um lugar lá de jogos. Eles lançaram, cara, e era apaixonante, assim. Sentar naquele cockpit ali e acelerar e ouvir o som da Ferrari era algo maravilhoso. E sempre com esse sonho, com essa visão e alimentando isso. Até que chegou um dia que eu fui realizar um segundo, mais um sonho, né? Um segundo, tem tantos, que era ir ao Beto Carreiro. E eu fui ao Beto Carreiro
né? Realizei meu sonho, já com os meus filhos. Só para você entender que tudo você tem que ter visão, cara. Você tem que olhar e ver, cara, é possível. E eu estou compartilhando com você algo real que aconteceu comigo. E lá no Beto Carreiro tem Ferrari, tem Mustang, tem Camaro, cara, tem uns carros muito loucos lá, muitos são carros esportivos e tal. E eu realizei o sonho de chegar perto de uma Ferrari, que era o que eu queria. Eu queria chegar perto de uma Ferrari. Você tem noção do que é isso? Eu queria chegar perto. Só que olha como é que é a questão de ampliar a visão que a gente leu aqui. Eu estou compartilhando para vocês algo simples, gente. Eu não vou nem entrar no mérito de coisas mais complexas, porque você precisa ter as suas experiências e entender que é possível. Eu queria encostar numa Ferrari. E aí o que acontece? Lá você tem que pagar, obviamente, né? E olha como que as coisas, né? Para alguém que alguns anos atrás ouviu ouse sonhar, você pode ir além dos seus sonhos. Você estava numa crise existencial terrível. Quem diria que eu ia conseguir ir num lugar daquele, desfrutar ali com a minha família, com os meus filhos, e ainda pagar para poder tirar uma foto em um carro, cara. Você tem noção do que é isso, cara? Eu tirei essa foto. Depois eu vou fazer questão, eu vou colocar lá no Instagram, se você quiser ver essa foto, eu vou tirar uma foto dela ali e vou colocar lá no Instagram, tá? Depois, se você tiver curiosidade, é davidson.arquiteto. Ah, eu tô bem ridículo lá, vou ser bem sincero, porque tava com o chapeuzinho do Beto Carreiro, todo empolgado. Enfim, mas o cara, eu entrei naquele carro, eu tirei uma foto. E sabe o que eu ativei naquele dia ali? É por isso que eu queria compartilhar com você essa história. Eu realizei um sonho. Eu tinha ganhado uma Ferrari de brinquedo, apaixonado com o carro, tido várias experiências. Eu queria chegar perto do carro. Eu tirei foto, entrei no carro. Eu entrei numa Ferrari. Ah, mas que bobagem para você. Para mim, isso foi muito significativo. E quando eu entrei naquele carro, eu falei, compartilhei com a minha esposa assim: a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou andar numa Ferrari. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E eu falei com tanta convicção isso, que eu vou realizar. Você está entendendo? Então, olha só, visão tem que ser clara e objetiva, por mais simples que seja. O que é o seu sonho, cara? O que é o seu sonho? Eu estou te contando uma coisa que é uma parte, é uma coisa simples. Estou falando porque a Ferrari está aqui, a foto está na minha frente aqui, não tem como não olhar para ela. Mas talvez o seu sonho é como eu tinha um sonho de ter um irmão, cara. Meu sonho é ter um irmão, fui filho único durante 18 anos da minha vida. Né? Eu não tinha com quem brincar. Deus realizou esse sonho. Não foi Davidson que, não, cara, eu orei, eu pedi a Deus, mas é Deus que realizou. Eu conversava com meu irmão sem ele existir. Você está entendendo como é que funciona? Converse com seus sonhos. Interaja com seus sonhos. Seja qual for. Meu sonho é trabalhar numa empresa tal. É seu sonho? O que você sabe dessa empresa? O que você já pesquisou sobre ela? O que você já fez em relação a ter esse sonho e entrar nessa empresa? Você já passou na frente da empresa, você pisou lá e falou assim: um dia eu vou estar aqui, eu vou vestir esse uniforme. Você já fez isso? Você já experimentou isso? Eu estou te contando uma história, tem tantas outras. Eu não imaginava nunca, nunca imaginava ser professor universitário. E eu posso compartilhar com vocês aqui, e não estou falando isso aqui, gente, com muita humildade estou falando isso aqui. Nada de soberba, zero, zero, misericórdia. Tire isso do seu coração, do seu pensamento, se você imaginar qualquer coisa desse tipo. Eu não preciso disso. Né? Mas eu não sonhava em ser professor. Deus me colocou nas maiores universidades da minha região. Né? Eu sou de Minas Gerais. Eu já trabalhei, já pisei, eu já palestrei nas maiores universidades da minha região. Você está entendendo o que eu estou te falando? Nem imaginava isso. Comecei dando aula, substituindo um professor em desenho técnico. Em desenho técnico. Hoje a minha pesquisa ela é referência nacional sobre
laboratórios de fabricação digital. Você tem noção do que é isso? Algo que aconteceu lá em Harvard, no MIT, a gente consegue importar. Eu trabalhei numa pesquisa, né, junto com um dos maiores professores especialistas em tecnologia da arquitetura. Olha só o que eu estou te mostrando aqui. E quando você tem um sonho, conecta o seu sonho com a vontade de Deus, onde que Deus te leva, meu querido. Você tem que ser ousado, você tem que parar de andar com gente que te puxa para baixo. Você tem que parar de dar ouvidos para pessoas que te puxam para baixo, para pessoas que não te querem bem. Porque é o que mais tem. As pessoas não querem ver você crescer. As pessoas não querem ver você prosperar porque elas não querem prosperar. E se você prosperar, mostra que é possível. Se você mudar de status, mostra que é possível e ela está parada. Porque é mais fácil ser vitimista, reclamar de tudo, do que tentar mudar. Então, identifique os seus sonhos e seja específico. O meu sonho era tocar numa Ferrari. Eu entrei, eu tirei uma foto. E eu estou dizendo para vocês, eu vou realizar o sonho de andar numa Ferrari. Está entendendo? Algo muito distante da minha realidade. Mas está próximo. Não imaginava ser professor. Hoje, eu estou na maior universidade do Brasil. Está entendendo? Quarto tópico. Use palavras e imagens. Use palavras e imagens. O que é a tarefinha para a gente encerrar aqui? Júnior colocou aqui também, te amo, brother. Valeu, meu querido, te amo. Meu irmãozinho comentou aí. Meu irmãozinho já tá grandão já. Ele fez 18 anos já, olha só que coisa linda. Cara, é maravilhoso. Daqui a alguns dias é mais um habilitado aí. Ele participou disso, cara, é verdade, tô lembrando aqui. O Júnior também. Olha só, o meu sonho levou ele, meu sonho, a também tirar uma foto numa Ferrari. Esse garoto vai longe, eu creio. Olha só, use palavras e imagens. A gente escreva. Agora vamos para a parte prática, para a gente fechar. Pega papel e caneta e anota os seus sonhos. Escreva eles com palavras grandes. Pega um papel lindo assim, sabe? Cola na frente da, sei lá, da sua cama, qualquer lugar visível, na porta da geladeira, qualquer lugar. Seja específico, seja ousado. Pega na internet imagens. Pega imagens para você ver, para você mentalizar isso, para você observar. Não é cobiça. Tem gente que fica assim, né? Ah, isso é para cobiçar. Cobiçando, não. É visão. Pessoas extraordinárias são pessoas visionárias. São visionárias. Pega essa. Pessoas extraordinárias são pessoas visionárias, são pessoas de visão. Pessoas que conseguem enxergar além do alcance. Além do alcance. Como eu falei, meu canal é um canal acadêmico para ensinar um software. Hoje, o meu canal fala para o mundo todo. Tá entendendo? Eu tinha uma expectativa, mas a realidade ela é muito maior do que aquilo que eu imaginava. A visão foi amplificada. Então, pega imagens, objetos também funcionam, para você ver todos os dias. Né? Eu comecei a recordar hoje, né, que eu falei do negócio da Ferrari. Quando criança, agora eu não lembro perfeitamente se foi algum primo que me deu, ou se foi meu pai mesmo que me deu um chaveiro, que era um chaveiro de carro esportivo. Eu brincava com aquilo, não tinha nem chave, mas eu brincava com aquilo. E despertou essa paixão. Aquilo eu entendo assim, é ter o objeto, ter aquela marca ali próxima, atrai, e você começa a ter esse desejo, essa expectativa.
Mas você tem que se preparar para isso. Preparar mentalmente, corporalmente e espiritualmente. Não se esqueça, você é corpo, alma e espírito. Não adianta você querer viver muitos anos sem cuidar da sua saúde, sem cuidar do seu corpo. Não adianta você ter um corpo maravilhoso, todo sarado, e a sua mente extremamente fraca. Você não tem inteligência emocional. Não adianta nada você ter um corpo saudável, inteligência emocional e não ter a sua vida espiritual alinhada com a vontade de Deus. Então é importante que você também exercite isso. Ore mais, busque a Deus, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai conseguir ir longe, tá bom? Quinto tópico, coloque em lugar visível, já falei, né? Coloque as suas anotações, as palavras, as imagens em lugar visível. E não fique só contemplando, porque embaixo dessa tarefa, eu queria que você fizesse isso também. Escreva o que você quer. Não, meu sonho é ter uma casa. É seu sonho ter uma casa? Escreve. Você tem um sonho de ter uma casa? Mas seja específico. Eu queria ter uma casa com 3 quartos, com sala, cozinha. Vai colocando. Eu queria ter uma piscina na minha casa. Eu estou te falando aqui, tá, gente? Você tem o seu sonho. Coloca o que você tem de sonho. Escreve. Pega na internet uma imagem de uma casa que você acha legal. Coloca ali. Depois, sabe o que você tem que fazer? Como que você vai fazer para construir ou comprar essa casa? Você quer comprar essa casa? Seu sonho é construir essa casa? Escreve como. Você tem que escrever como. E aí eu vou te dar alguns passos que são importantes que você tem que fazer. Se você quer fazer, se você quer ter uma casa, o primeiro passo é ter um terreno. Você já começou a olhar onde você quer morar? Você já está olhando onde você quer morar? Qual bairro que você almeja na sua cidade aí? Para você fazer essa casa ou para você comprar essa casa? Você já deu uma olhada? A visão, tá entendendo? Vai lá, cara, vê o terreno. Orça o terreno, vê quanto custa. Liga para os arquitetos, tá? Liga para mim se você quiser, né? Me chama aí, a gente conversa. Conversa com os arquitetos para saber, liga para engenheiro, sei lá, cara. Conversa com as pessoas. Quanto custa um projeto? Não é pecado você fazer isso, não. Tá errado, não. Perguntar não paga, não, sabe? Porque se você não estiver preparado para isso, não vai acontecer. Só desejar ter a casa e não se movimentar em direção a ela não adianta nada. E seja específico. Porque não, então tudo bem, eu quero uma casa, já escolhi o terreno e tal, vou lá financiar uma casa. Aí você vai se endividar, é isso mesmo? Ou você vai ser específico como que você vai conseguir essa casa? Olha, eu sonho em ter uma casa no bairro tal, a casa tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tal, piscina e tal, você colocou tudo ali, anotou. E eu vou conseguir essa casa fazendo isso, 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 isso. É exemplo. Eu vou ter um trabalho só para poder pagar essa casa. Ou então eu vou fazer. Cara, você tem que ser específico, cara, tem que escrever. Você tem que escrever e ter a visão de como que vai acontecer. Vou te dar uma outra visão, talvez você tenha ela, um sonho, uma outra possibilidade, para que você expanda agora e comece a colocar em prática o que eu estou te ensinando aqui, compartilhando com você. Eu tenho muita vontade, sei lá, tenho vontade de uh, ir para o exterior. Pensa num lugar que você tem vontade de ir. Pensa aí. Eu quero ir para Espanha, né? Espanha, França. Quero ir para a França. Eu sonho ir para a França. Tá. Aí você coloca, quero ir para a França. Que lugar que você quer ir na França? Você nem sabe, cara. Você nem sabe. Tem que ver lá, pesquisa, vai lá, olha quais lugares que tem para ir. Tem a Champs-Élysées, tem o Arco do Triunfo, que são pontos turísticos que eu posso ir. Tem a Torre Eiffel, que eu posso ir lá e tal, Cidade de Luz, aquele negócio todo. É isso? Maravilha. Você está vendo que você quer ir, você anotou que você quer ir, e já está vislumbrando os lugares que você vai. Começa a se ver lá, pega imagens.
E aí vem a outra parte. Como é que você vai se virar lá quando você chegar? Você sabe falar francês? Não sei falar francês, então comece a estudar agora, meu querido. Abre aí o YouTube, procura aí aula de francês, vê cursos de aula de francês e comece a estudar francês. Como é que você vai para lá sem saber falar francês? Você vai lá chegar lá e falar em português? Como é que você vai se virar lá? Certo? Mais um passo que você tem que dar em direção a isso. Desculpa. Mais um passo que você tem que dar em direção a esse sonho, já que você quer ir para fora. Como é que você vai para fora se você nem passaporte você tem? Hein? Tem como? Tem como sair do Brasil? Pesquisei. Então, gente, a gente tem que ter clareza. Você tem que colocar ali a imagem, as palavras, você tem que saber como fazer. Como vai se realizar o sonho. Ok? Então é assim que funciona. Não tem mágica. Não tem mágica. Quando, voltando para fechar, voltando lá na história de José do Egito, José se tornou governador porque ele interpretou o sonho do faraó. Ele interpretou o sonho. E quando ele trouxe a interpretação, o faraó falou: Cara, nunca vi sabedoria assim. O que eu tenho que fazer? Olha aqui, o que você tem que fazer? Você tem que escolher alguém, né, muito sábio para poder administrar isso. Ele trouxe o como para fazer isso, isso e isso. Olha, tem que armazenar nos 7 anos de fartura para depois ter ali no tempo de escassez. José trouxe o como prosperar no tempo da crise. Então ele tinha estratégia. As coisas aconteceram. E as coisas aconteceram. Então o que eu queria compartilhar com você era isso. Tenha visão. Ouse sonhar. Você pode ir além dos seus sonhos. Eu sonhava só de chegar perto. Eu entrei dentro de uma Ferrari. Eu nem sonhava em ser professor. Eu estou professor. E eu creio que está atrelado à minha identidade e atrelado ao meu propósito. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando isso com você. Ok? Pessoal, vamos chegando ao final aqui, tá? Passamos um pouquinho do time ali, são 50 minutos de live já. Depois eu vou até editar, né, cortar um pedaço ali do início e do final e compartilhar com vocês novamente aqui no canal, tá? Eu estarei divulgando aqui na descrição, tá, da live e do vídeo, se você quiser e tiver o interesse em participar de um grupo. Eu estou criando um grupo abundantemente. Fica tranquilo que não é um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Você não vai ser incomodado em relação a isso. Mas é uma iniciativa para que nós possamos compartilhar esses estudos, transbordar nas vidas das pessoas, tá? Pode ficar tranquilo, de tempos em tempos esse grupo ele é aberto para que haja interação, mas você não vai ser incomodado. Você pode entrar no grupo, clicar no link para entrar, silenciar o grupo e acompanhar todas as mensagens que serão transbordadas ali, para que você também possa desenvolver um pouco mais, tá bom? É um grupo onde nós vamos transbordar, acelerar essa abundância, essa vida plena. Né? Vou compartilhar com vocês e-books e vou compartilhar com vocês os esboços aqui das nossas lives. Eu acho que é um tempo interessante para a gente fazer isso, tá bom? Continue aí participando, continue aqui com a gente, tá? Todas as sextas-feiras nós estaremos juntos aqui falando um pouquinho, né, da palavra de Deus e também compartilhando conhecimento e sabedoria com vocês. Tudo bem? Galera, vou ficando por aqui. Se você me assistiu até aqui, coloca nos comentários aí, deixa nos comentários. Vamos colocar uma palavra que eu acho que é legal? Vamos colocar uma palavra-chave aqui? Deixa eu pensar aqui. Escreva sim aí nos comentários se você assistiu até o final.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Coloca assim, que eu saberei que você assistiu até aqui e eu vou te mandar uma mensagem maravilhosa ali na resposta. Tudo bem? Galera, fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês e até a nossa próxima live e o nosso próximo vídeo. Valeu? Fui!